Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Desculpa a demora. Claudinha, professora de penal do Portal F3, obrigada por estar aí. Matheus, Rebeca, minha querida Rebeca, professora de empresarial do Portal. Cheguei do Portal correndo, gente, para fazer o Periscope. Todo mundo super preocupado, mas já deu tempo. Vamos começar com dicas de processo do trabalho. Vamos lá, vamos entrando, pessoal de Tocantins, super belo. Obrigada, gente. Fortaleza, ai, tanto lugar legal. Estamos aqui ouvindo Lulu Santos, né? Olha que delícia. Uma super música para inspirar essa noite. Olha, Minas Gerais, terra do doce de leite. Queimados, Rio de Janeiro, Salvador, meu Acarajé, Alagoas, Distrito Federal. Vamos começar então. Vamos apagar nosso som. Vamos aqui desligar nossa musiquinha. Rebeca, obrigada por estar convidando aí o pessoal. Gente, eu cheguei em casa, dei aula até 9h30. Não consegui terminar antes, porque sempre tinha mais uma dica daqui, mais uma dica dali, né? E aí eu falei, não, mas eu chego, vai dar tempo, a gente vai conseguir fazer tudo. E Bia também na faculdade, com aula até 10 horas, a gente correu muito, mas deu tudo certo. Nós vamos começar com as dicas de processo do trabalho. E aí eu tô vendo o pessoal aí dizendo o seguinte, vai travar e tal. Gente, diminui as mensagens, a gente vai fazer o seguinte, muitos coraçõezinhos na tela, vamos, né, explode coração, eu sempre falo isso com vocês, vamos convidar os seguidores pra gente arrebentar nessa transmissão, vamos colocar muita gente aí assistindo ao vivo, quem vai entrar na reprise, que também seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar de dicas, Ju Monteiro, Ju é minha parceira lá do Portal F3, ela é nossa dupla, né? Assim, da nossa equipe, ela é minha coordenadora de trabalho, e nós fazemos parte da equipe da segunda fase. Pessoal que for fazer trabalho, não esquece de olhar o nosso curso, nós temos turma online, turma presencial, é uma equipe comigo, professora Isabelle Gravatá, professora Juliana Monteiro, que vai fazer um periscope com dicas de trabalho na sexta-feira, professora Andréa Cabe, professor Marcelo Moura, né? Então nós somos aí 4 nessa equipe, venham com a gente que trabalho vai ser muito legal. Ó, Pedro aí chegando, Pedro, um beijo grande, demorei para entrar, né, Pedro? Meu aluno do NEAF, minha aluna, olha, lá de São Paulo, né? Então, olha, nós vamos arrebentar, a gente vem entrando aí, ó, com várias dicas de processo e se preparem, hein? Porque eu venho inspiradas. Vamos chegar a 5 mil? Vamos lá, né? O chefe que chegou, hein? Olha o desafio, hein? Mas vejam só, eu quero ótimas dicas de processo do trabalho. Lembrando que são 5 questões na nossa prova. Mas antes de mais nada, eu queria fazer o seguinte. Tô com a minha camisa, olha, minha camisa nova, tô legal, tô no portal. Essa camisa, nossos alunos, né, que vão receber na super revisão de sábado, já estão aí convidadérrimos para que sábado participem da nossa super revisão. E lembrando que processo do trabalho representam 5 questões na sua prova. Presta bastante atenção no que eu vou te dizer. Aluno, tem que fazer um mapeamento geográfico da sua prova. O que quer dizer isso? Você vai fazer processo civil, você vai fazer processo penal, você vai fazer processo de trabalho. Tem um monte de processo por aí, só que as minhas questões, as questões de processo do trabalho, são as 5 últimas. Preste atenção, 76, 77, 78, 79, 80 é com a Belle. Renato Porto, meu professor querido de Direito do Consumidor. Gente, Renato Porto, ele foi participar do nosso aulão, nós fizemos 2 aulões, quer dizer, vamos ter um esse sábado e fizemos um no sábado retrasado. Ele entrou na sala dos professores, nós estávamos fazendo um periscope assim de bastidores. Pedro falou, Fabrício falou, eu falei,
Gente, quando o Renato Porto chegou, ele arrasou com a gente, porque ele é simplesmente um fenômeno. Então, ó, clica aí, segue o Renato Porto, porque ele é tudo de bom.com.br. Professor top 1000, não é top 10 não. E eu falei assim, caramba, eu já tava assim, babando no Pedro falando, depois babando no Fabrício falando. Quando o Renato falou, eu falei, gente, para, não é possível, tem isso mesmo, é real, eles são maravilhosos. Então segue aí esse pessoal do portal, que são professores maravilhosos, nota 10. Então, volta comigo na questão da minha prova, do processo do trabalho lá no finalzinho. É super importante você lembrar que o que eu vou te ensinar é diferente em processo civil. Tem muita peculiaridade e você, para na hora da prova, você conseguir acertar, você tem que estar ligado na questão que você está respondendo. Olha, o João ajuizou uma ação, ele não falou reclamação trabalhista, poxa gente, ele não falou reclamação, mas é um processo do trabalho. Lembra do mapeamento? Qual a questão que você está? 76 em diante? Então, ó, vai fundo, é processo do trabalho, responde na forma como eu vou te ensinar. Então essa é a primeira dica que eu tenho para você, se situar na prova. Segunda dica, fazer a prova fora de ordem. Meus alunos queridos, não comece a prova pelo que é mais difícil para você. Eu sempre começo e falo, aluno, faça começando pelo que é mais fácil. Se você começar pelo que é mais fácil, beijo, Ana Paula de Penal, lá do portal. Se você começar pela mais fácil, você ganha segurança, você fica feliz. Poxa, eu tô acertando, eu tô indo bem. Então, peraí, se eu tô indo bem, eu tô feliz. Se eu chegar no final, acabar naquela questão que eu não sabia nada de nada, eu já tô tranquilo, eu já tô na paz, porque eu já consegui metade da prova, é o que você precisa para passar. Então isso é uma estratégia, não comece pelo mais difícil, senão, ó, você fica muito triste, você fica, meu pai estudou com você no Fraga, gente, vocês ficam revelando a minha idade, olha lá, eu coroaça, né? Eu não fiz o AB, gente, eu sou de antes da prova do AB, dou aula desde o primeiro exame de ordem, olha isso, né? Um beijo bem grande pro seu pai, pessoal da Católica de Brasília, olha aí, um beijão, pessoal. Então, olha só. Então, eu não começo na ordem, porque quando você chegar naquela questão que você já está assim, muito cansado, você vai chegar naquela questão e vai errar de bobeira. Para que você vai errar uma que você sabe? Então, olha a dica, faça fora de ordem. Aí eu vou para minha terceira dica. Então, olha bem, primeira, localizar processo do trabalho no final da prova. Segunda dica, fazer fora de ordem a prova. Terceira dica, aí o aluno até me perguntou assim, né? Eu começo por processo do trabalho, o que eu vou fazer? Gente, você vai começar pelo que é mais fácil para você. Eu aposto que o processo do trabalho não vai ser difícil. Nós vamos fazer hoje uma mega revisão. Eu vou falar de muita coisa e tenho certeza que eu vou acertar questões que vão cair na prova. E a gente está trabalhando na véspera, a prova já está aí. A gente está a poucos dias da prova, 3 dias da prova. Fica ali, ó, no seu ouvido, você vai lembrar da professora falando com você vai lembrar com toda certeza na hora da prova. Eu acompanho você chega lá na hora de fazer a prova e fala assim, caramba, tô lembrando, olha ali, a professora Isabelle me falou isso e tal. E você sabe que quem tá fazendo a prova é meio doido, né? Candidato, ele fica lá pensando, aí raciocínio fica assim, ó, e o que é isso? Ó, ex-tunc, ex-nunc. Bateu na testa, vai pra trás, bateu na nuca, vai pra frente, e assim vai. Então, esses truquezinhos que a gente vai ensinando, você vai lembrando. Então, eu aposto que o processo de trabalho deve ser uma matéria fácil e tranquila pra você. E a terceira dica que eu quero te dar é a seguinte. Olha só, meu aluno, nós estamos muito perto da prova. Então, assista essa aula com olhos atentos e ouvidos bem ligados. Para de pensar em anotar, escrever. Vamos aproveitar essa memória auditiva, essa memória visual, dos gestos, da professora estabanada que fala, esbarra aqui, acolá, mas que vai ficar ali na sua memória. Então, esse momento pra gente vai ser crucial. A gente precisa desse momento. Clica aí do lado. Muito obrigada, já estamos com mais de 1000 seguidores ao vivo. Obrigada, pessoal. Convidem os amigos para assistir. Ninguém aqui vai concorrer com do lado. Você só vai concorrer com o seu emocional. Se você estiver na maior paz,
Se você estiver tranquilo, você pode ter certeza que você vai fazer uma boa prova. Eu, que tenho muita fé, acredito muito em Deus, eu acredito que a gente deve, antes da prova, fazer uma oração, tranquilizar o nosso coração, pedir para que Deus nos ilumine. Poxa, professora, mas eu não tenho religião. Não, professora, eu não quero. Então, converse com você. É o momento de você olhar para dentro. Como é que a gente olha para dentro? É no momento em que a gente fecha os olhos, que a gente respira fundo e que a gente conversa com a gente. Você vai falar lá com o seu coração. Acalma, relaxa, que a prova vai ser boa. Agora, vamos lá, você vai fazer a prova fora de ordem e combina uma coisa comigo, você não vai reler, marcou, não reler aquela questão. Gente, esse é um compromisso que o meu aluno assume comigo, você fecha isso comigo, sabe por quê? Se você remarcar, você vai tomar um susto, um choque, porque você vai marcar a errada. Se você remarca, a chance de você trocar para uma errada é de 1 milhão. Sabe por quê, gente? Porque a múltipla escolha, ela faz isso, ela testa exatamente a sua, digamos assim, a sua estabilidade emocional. Ele vai querer ver se você está confiante, seguro, vai testar a sua segurança. Então, segurança acredita na sua luz, naquele seu insight. Então, respondeu, não releia, não faça novamente. Eu já vi aluno, e olha, vocês são testemunhas, porque eu tenho certeza que já teve gente que fez isso em prova, que fez a prova, terminou rápido. Professor Kleber Barros, obrigado por você estar aqui com a gente, super querido professor, também do portal de tributário, um beijo grande. Eu já tive aluno que me disse assim, professora, eu remarquei e aí eu acabei sendo reprovado porque eu troquei o que estava certo pela errada. Então não faça isso. Isso não é lei de Murphy, não, gente. Isso é certo, isso é fato, isso é constatação. Então sabe o que você vai fazer? Não vai trocar. Marcou e acabou. Ai, professora, mas tem uma que eu li que eu não entendi nada de nada. Deixa em branco. Deixa em branco. Depois você vai lá e ó, pum, faz aquela ali. Chuta se for o caso. Ó, fiquei com 39 no último exame por conta disso. Gente, 39 é ficar por uma. E é a mesma coisa do que quem faltou a prova, do quem só acertou uma, do que quem acertou meia dúzia de questões. Caramba, não dá. Eu fico com uma raiva, eu tenho vontade de dar uma sacudida. Porque eu digo, não vai remarcar. Então lembra desse choque? Na hora que você for remarcar, você levou um choque. Ai, não posso. Não remarca, para que você tenha certeza de que você não vai marcar a errada. Ok? Você não vai trocar. Então, marcou? Tá bem. Agora, deixou em branco? O que você faz? Quer uma dica, meu aluno? Volta depois para fazer e ao final, já com todas ali, você vai para o cartão resposta. O que você vai fazer no seu cartão resposta? Marcar na ordem. 1, 2, 3. Sabe por quê? Porque, por favor, também não me venha dizendo assim, professora, eu marquei o cartão resposta errado. Gente, isso é primário. A gente sempre que faz uma prova desde o vestibular era assim. A gente tem que marcar o cartão resposta corretamente. Então eu não admito, eu fico assim, não marco o cartão resposta errado. Então é o momento de parar 30 minutinhos no final e marcar o seu cartão resposta. Lembra que são 5 horas de prova e você não precisa disso tudo. Você tá bom, você tá treinado, você está apto, você seguiu a gente, você está com a gente. Eu acredito em você, você tem que acreditar em você, querido aluno. Eu, mais do que ninguém, Claudinha Molinaro, muitos beijos. Olha, a filha da Claudinha, Mayra, minha sucessora querida. A Mayra fez segunda fase em trabalho, não foi, Claudinha, minha amada, minha irmã? Olha só, minha gente, se vocês seguirem esses passos, podem ter certeza que vocês vão ser aprovados. Então, não precisa de 5 horas de prova. Não. Então, não fica com medo. Ai, eu terminei antes, olhei para um lado, olhei para o outro, tá todo mundo fazendo a prova. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Ai, eu vou reler, Não! Você vai parar, você vai marcar o seu cartão resposta com a maior calma. É assim, Pedro fez trabalho, conta esse segredo, cara de tributário fez o quê? Trabalho. Rafael também, né, Pedro? Então a galera toda fez trabalho, já deu para perceber que trabalho é com a gente, né? Todos somos trabalho, né? Olha o pessoal da Mackenzie aí, o Reaís, meu aluno. Ah,
que saudade de vocês. Poxa, já se formou, né? Ó, eu e Rafa passamos em trabalho. Ó, meus amigos da Mackenzie, todo mundo aí, tá vendo? Muitos beijos para os meus mackenzistas. Eu sou não só professora, mas aluna do Mackenzie, né? Faço meu doutorado no Mackenzie, é minha faculdade, assim, de coração. E sou professora, gente, do Portal F3. Hoje a nossa transmissão aqui pelo Amo Direito é uma parceria do Amo Direito com o Portal F3. Obrigado, Marquinhos, por mais essa oportunidade. Marcelo Moura que deu a vermelhinha pro Pedro, né? Marcelo que é da nossa equipe, Marcelo que é da nossa pós, ele é o coordenador da pós em trabalho no Portal F3. Cleide, minha aluna, olha, muitos beijos pro pessoal que tá aí assistindo. Vamos então continuar compartilhando, convidando aí os seguidores, mandando um monte de coraçãozinho. E eu vou começar falando, ó, trabalho não dá trabalho, né? Eu vou começar falando de processo do trabalho e vou pedir a vocês o seguinte, olha só, gente, você reparou que eu tô de óculos, né? Óculos, olheira, olhos vermelhos, isso já é comum. Eu tô desde domingo que eu assisto esses periscopes e depois entra o Pedro na madrugada, que quando eu me pego, 2 da manhã eu tô assistindo o Pedro, gente, porque a gente tá sempre aprendendo e a gente fica assistindo, fica admirando, fica ali dando uma dica ou outra. Então, olha só, eu tô aqui de óculos, quando eu vou olhar, de vez em quando eu não enxergo uma pergunta ou outra. Então vamos deixar as perguntas para o final. Vamos evitar travar. Eu sei que a transmissão tá muito legal. Eu tô em casa, eu tô com Wi-Fi assim, belezinha, belezinha. Meu marido deixou de tudo preparado. Ele falou assim, pode deixar que vai ficar tudo lá perfeito e tal. Então não vai cair, não vai ter problema. Eu quero é que a gente aumente aí essa audiência. Muita gente, muito coraçãozinho, ok? Então olha só, vou começar, tá bom? Beijos pra todo mundo, deixando pergunta pra depois e ó, ouvido, amanhã é ética. Olha só, presta atenção, hein, gente? Ética é responsável pelo maior número de questões que nós temos na prova. Então fica ligado porque é super importante estudar ética, tá bom? Pedro não dorme. Eu também queria saber que segredo é esse, né? Ele conta que ele tem uma insônia, mas ele é ligado, gente, em vocês. É uma conexão que é impressionante. Ele não dorme sem pensar no que ele tem que falar, no que ele não pode deixar de falar. É incrível. Pedro realmente é nota 10. Então vamos fazer isso, né, Pedro? Parar agora com as mensagens para que eu possa iniciar aqui as minhas dicas, porque hoje ainda tem penal, processo penal com a professora Beatriz Abraão, ok? Então, preste atenção e vamos com tudo, acertando aí 5 questões de processo do trabalho, hein? São 5, são 4 não, são 5 questões de processo do trabalho. Então vamos lá, eu vou começar lembrando a você o seguinte, querido aluno, matéria que cai demais, procedimento sumaríssimo. Sumaríssimo é a matéria que mais cai. Aliás, eu coloco sempre as duas ali, sumaríssimo e recursos. Então, eu quero que você pense comigo nesses pontos para a sua prova, porque são pontos importantes. E também execução. Quero falar disso tudo hoje, então fica aí comigo. Preste atenção. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos pensar aqui no seguinte, nós temos alguns princípios que regem o processo do trabalho e que levaram o processo do trabalho a ser um processo muito simples, muito célere, muito rápido. E isso criou lá no processo civil um olhão. Eles pensaram assim, puxa, eu também quero ser rápido como o processo do trabalho. E inspirados na o juizado deu muito certo, virou uma febre. E o que aconteceu? O processo de trabalho falou assim, opa, eu também quero isso para mim. Eu quero essa celeridade que ele copiou de mim, mas conseguiu até melhorar. Eu quero ser tão rápido quanto eles são. E aí o que a gente fez? Nós criamos o procedimento sumaríssimo. Presta atenção, detalhe muito importante, eu sempre puxo de um ponto outros 200 pontos, então presta atenção. São órgãos da Justiça do Trabalho. Você tem isso no artigo 644 da CLT e no artigo 111 da nossa Constituição. São órgãos da Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais do trabalho e também as varas do trabalho. Lembrando que nós temos varas do trabalho e
ao lado, também com jurisdição trabalhista, o juiz de direito. O que acontece? Qual é a nossa regra de competência da Justiça do Trabalho? Local da prestação de serviços. Então, a gente vai buscar uma vara do trabalho do local em que a gente trabalhou. Se liga nisso, caiu na última segunda fase trabalhista e de repente vem aí numa de múltipla escolha, olha a primeira fase aí. Então ele pode perguntar, olha, você mora em tal lugar, você foi contratado em outro e trabalha em outro. Onde é que você vai ajuizar a sua reclamação trabalhista? No local da prestação de serviços. Só que no local da prestação de serviços não tem vara do trabalho. Você trabalha numa localidade que lá não tem vara do trabalho. O que vai acontecer? Você vai buscar uma outra vara do trabalho, preste atenção, vizinha, que exerça uma jurisdição naquela região. O que é jurisdição? Abrangência, né? Que abranja aquela localidade que você trabalha. Ok, tem um vizinho que abrange essa região, busco aquela vara do trabalho. E, professor, aqui não tem vara do trabalho, nem nenhuma vara do trabalho que abranja esta localidade. E agora? Aí lá na Constituição, no artigo 112, o que já constava do artigo 644 da CLT, eles disseram assim, se não tiver jurisdição de vara do trabalho, olha só, pode não ter a vara, mas pode ter uma jurisdição, um vizinho que abrange aquela região. Não tem nem a vara do trabalho, nem outra vizinha que tenha jurisdição nessa região. Então, se não tiver jurisdição de vara do trabalho no local da prestação de serviços, o que você vai fazer? Você vai buscar um juiz de direito. O juiz de direito, ele vai estar investido da jurisdição trabalhista. Ele vai trabalhar com a CLT debaixo do braço, como se juiz do trabalho fosse. Presta atenção. Então, eu vou ter o juiz de direito investido da jurisdição trabalhista. Mas aí eu recapitulo, eu volto, que é a minha tradicional escadinha, né? Pedro hoje chamou em sala e falou assim, gente, ela vai falar daquela novidade, uma escadinha. Eu sempre falo, né? Vara, TRT, TST, são os nossos órgãos da Justiça do Trabalho. Quando muito ao lado da vara, eu tenho os juízes de direito. Então, o artigo 644 da CLT, ele até fala isso. São órgãos da Justiça do Trabalho. Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais do trabalho. Ele fala junta, isso tá velho, não existe mais. Junta de conciliação e julgamento não tem. Então, lembra, vara do trabalho, ou então, os juízes de direito. Isso mesmo, né? O Supremo Tribunal Federal, eu sempre boto pontilhado na minha escadinha, porque ele não é órgão da Justiça do Trabalho. Mas a causa trabalhista pode ser levada até o Supremo Tribunal Federal. Nessa dica da organização da Justiça do Trabalho, eu já puxei com você o seguinte, não existe juizado especial trabalhista. Professora, você estava falando que a gente olhou para o processo civil, lá para o juizado, para se inspirar, para criar o procedimento sumaríssimo? Foi isso mesmo que eu falei, tá certo. Só que nós criamos um procedimento sem o juizado. Quem julga a causa pequena e a causa grande é o juiz da vara do trabalho ou o juiz de direito, é aquele do local da prestação de serviços. Então, primeira coisa, hiper importante, não tem juizado especial, juizado de pequenas causas, não tem um juizado na Justiça do Trabalho. A nossa figura é do juiz da vara do trabalho, juiz do trabalho, que por sinal a nossa Constituição, quando fala são órgãos, fala juízes do trabalho. Isabelle, juiz é o órgão? Claro que sim, o que tem na vara senão o juiz, gente? É o juiz do trabalho. Então, órgão da Justiça do Trabalho, ok? Então, não tem o juizado. Beleza. Não tem o juizado. Gente, o pessoal tá falando aí, travou, caiu, por aqui tá super perfeito. Eu tô pelo Periscope do Amo Direito e ao lado eu conectei com o meu próprio Periscope. Tá dando transmissão perfeita, então acredito que esteja tudo bem. A Ju falando que também. Então vamos lá, preste atenção aí, corta as mensagens, tá? Depois na retransmissão você consegue pegar o pedacinho que você perdeu, tá? Então vamos lá, preste atenção comigo, a gente tá batendo quase 2.000 aí, hein, gente? Vamos lá comigo, preste atenção. Então, eu não tenho a figura do juizado.
Poxa vida, então aquela causa pequena vai para a vara do trabalho. Joia, estamos bem. Só que agora pensa aqui comigo. Que patamar é esse de causa pequena que vai ter um andamento mais célere, mais rápido? Lembra que eu te falei que nós copiamos a lei dos juizados? A gente se inspirou neles? Nós utilizamos o patamar de até 40 salários mínimos. 40 salários mínimos. Meu aluno querido do meu coração, salário mínimo é nacional, fixado pelo presidente da República. Foi pegadinha de prova colocar assim, olha, salário mínimo do Estado. Pelo amor de Deus, o que o Estado fixa se chama piso salarial de categoria. É que erroneamente falam salário mínimo do Estado do Rio de Janeiro, do Estado de São Paulo. Não tem isso. A nossa Constituição foi clara em dizer que o salário mínimo ele é nacionalmente unificado. Se ele é nacional, esse patamar que eu estou usando de 40 salários mínimos é naquele valor de R$880 o salário mínimo. Joia? Ok, então 40 salários mínimos, sumaríssimo, vai ser rapidinho. Aí tem mais um detalhezinho. Dentro dessas ações de até 40 salários mínimos, nós temos um grupo bem pequenininho, de ações baixinhas, ó, até 2 salários mínimos. Ações num valor assim bem pequeno, até 2 salários mínimos. Marcelinho, esse é o meu monitor lá do Mackenzie, ele é o meu seguidor, meu querido, mora no meu coração, né, Marcelinho? Rumo a 2.000, vamos lá, muitos beijos. Compartilha aí, chama os seguidores, vamos. Então, olha só, dentro do grupo de até 40 salários mínimos, eu tenho aquele menorzinho, até 2 salários mínimos, que na lei 5584 de 70, eles chamam de ações de alçada. São ações que eles escrevem assim, tá lá, artigo 2º da lei 5584 de 70. Eles escreveram assim pra gente, as ações até 2 salários mínimos, elas são irrecorríveis, salvo se houver ofensa à Constituição. Meus alunos, para, e agora foca aqui comigo, hein? Lembra? Foco, força e fé. Agora é hora do foco, muito foco. Daqui a pouco a gente vai pra força e muita fé que vai dar tudo certo. Lembra que a gente se prepara pro pior, a gente reza pro melhor, mas a gente enfrenta qualquer batalha. Então presta atenção. O que eles já fizeram em prova? Eles colocaram ação de alçada. Não falaram de valor, não escreveram assim, ó, até 2 salários mínimos ou X. Só colocaram ação de alçada. Sem ofensa à Constituição. Qual o recurso cabível? Resposta: nenhum. Porque ações de alçada são essas ações até 2 salários mínimos que eu vou andar como sumaríssimo até o juiz proferir a sentença. Mas quando o juiz proferir a sentença, eu só vou poder recorrer se houver ofensa à Constituição. E aí, a gente vai voar para o Supremo. Essa ação é ninja. O recurso vai direto para o STF. Sabe por quê, gente? Porque ele é o guardião da Constituição. E não teria o menor sentido a gente pegar uma causa, um valor tão pequeno e ficar subindo degrau por degrau daquela nossa escadinha, gastando mais do que a gente vai receber. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai recorrer extraordinariamente direto para o Supremo Tribunal Federal. Então, isto é muito, mas muito, muito importante. Causas até 2 salários mínimos, elas são irrecorríveis, salvo se houver ofensa à Constituição. E aí, se houver ofensa à Constituição, o que a gente vai fazer? Batemos 2.000, obrigada pessoal, muito obrigada pelo carinho, de coração, muitos corações explodindo aí na nossa tela. Então olha só, se a gente tiver uma ofensa à Constituição, a gente vai recorrer para onde? Nós vamos recorrer lá para o Supremo Tribunal Federal com recurso extraordinário. Aluno, recurso extraordinário para o STF, que não é órgão da Justiça do Trabalho? Esse não é um recurso escrito na CLT, rumo a 3.000, vamos lá, Marcelinho. Olha só, não é um recurso previsto na CLT. Eu vou pegar na Constituição, eu vou pegar no processo civil, então ele é um recurso com prazo de 15 dias. Lembra? 15 dias, isso é igual em qualquer processo. Recurso extraordinário,
15 dias o prazo dele. Então, no processo do trabalho, a professora Isabelle vai falar de prazo de 8 dias, mas com exceção do recurso extraordinário, que o prazo é de 15 dias. Tranquilo? Agora, preste atenção no seguinte. Obrigada, poxa, super querido vocês. Preste atenção no seguinte. Olha só, eu quero características do sumaríssimo. Mas para eu chegar nas características, embargo de declaração 5 dias, isso mesmo, eu vou chegar nele, tá? Mas para eu chegar nas características, eu quero antes os requisitos. Como é que eu posso fazer? Os corações é para dizer que você está muito feliz. Quem ganha muito corações é porque a nossa aula está sendo muito boa. Então você clica bastante nos corações que eu vou percebendo que vocês estão gostando. É isso, tá bom? Então, obrigada, queridos. Obrigada mesmo. Então, olha só. Quais são os requisitos para o procedimento sumaríssimo? Os demais recursos são no prazo de 8 dias, sim. A gente tem recurso ordinário, recurso de revista, recurso de embargos e os agravos. Agravo de instrumento, agravo do 557 do CPC no processo do trabalho de 8 dias e também o agravo de petição. Tá? Mas vamos deixar ali para o finalzinho os nossos recursos. Pensa aqui comigo nos requisitos do procedimento sumaríssimo, ok? Primeira coisa foi o valor, não foi? Eu disse para você que a causa tem que ser até 40 salários mínimos. Causas até 40 salários mínimos. Vejam só. Exceções. Professora, eu posso então ter uma causa assim pequena que não vai ser sumaríssimo? Pode. E é aqui que está a questão boa de prova. É aqui. Preste atenção, aluno. Sumaríssimo é rápido. Sumaríssimo tem que ter solução em 15 dias. Ao ajuizar a ação, você conta 15 dias para ter a solução. Se a audiência vier a ser interrompida, testemunha faltou. Poxa, eu quero uma perícia, preciso da nomeação de um perito. Ele vai entregar um laudo, a gente vai se manifestar sobre o laudo, então eu vou interromper a audiência 30 dias para solucionar. Gente, é tudo muito rápido, é uma dinâmica muito rápida. Só que cuidado, tá? Isso para prova, porque eu sei que na prática eles não cumprem, mas a gente está interessado em acertar a questão na prova, né? Então, na questão de prova, qual o prazo máximo do sumaríssimo para o juiz sentenciar? 15 dias. Aí se ele incrementar. Mas e se for interrompida a audiência? 30 dias contados da interrupção. Se esse prazo é tão rápido, a gente não tem como colocar no procedimento sumaríssimo o ente público no banco dos réus. Por quê? Não pode ser parte um ente público no sumaríssimo, porque ele tem prazos que são privilegiados. Ele tem aqueles prazos que são prerrogativas dadas pela lei, decreto-lei. Professora Bia Brown já vem aí, hein, gente? Peraí, Bia, peraí. Daqui a pouco o processo penal. Por enquanto, trabalho, hein? Então, peraí, beijo, Bia. Então, olha só, nós temos um decreto-lei 779 de 69 que fala que o ente público, ele tem prazo em dobro para recorrer. Lembra? Recorrer, 2 R's, dobrou, ok? E para a defesa, o prazo é em quádruplo. O prazo em quádruplo para defesa, em dobro para recurso. Poxa, professora, como é que esse prazo para defesa é em quádruplo? Vocês sabem muito bem que a defesa no processo do trabalho, ela é em audiência. Só que essa defesa, ela é em 20 minutos, mas pode ser aduzida por escrito, pode ser levada por escrito, tranquilo. Meus alunos do meu coração, presta atenção. Você já pensou? Um ente público que tem prazo em quádruplo para a defesa, ele ficar, ao invés de 20 minutos, 1h20, porque o prazo dele é em quádruplo se defendendo? Nananina, não. Como é que a gente faz isso? Um réu comum é citado com 5 dias de antecedência. E um ente público, ele é citado com 20 dias de antecedência. Você pega o prazo em quádruplo nessa antecedência da citação. Você tem que citá-lo com 20 dias de antecedência. Preste atenção no seguinte, eu tô no sumaríssimo, só não se perde, gente. Olha só, o que vai acontecer? Eu não vou ter como o juiz sentenciar em 15 se ele tem que ser citado com 20. Então, o que aconteceu?
Artigo da CLT 852A e parágrafo único. Limite de 40 salários mínimos, mas estão excluídos da CLT, Nath Pimentel, beijos, excluídos lá pela CLT do sumaríssimo, os entes públicos. Então, os entes públicos não são do sumaríssimo parte, não podem ser parte no sumaríssimo. Vamos imaginar uma questão de prova, que ele coloque para vocês uma terceirização? Olha lá, Ju Monteiro, terceirização, ponto quente para prova, não é? E aí ele vai colocar para você um caso de uma terceirização de um vigilante lá para o TRT. E ele vai dizer o seguinte, olha, o empregador não está pagando as mensagens, ó, o pessoal escreveu mensagem e me confundi, perdoe, minha gente. O empregador não está pagando o salário, não está pagando os direitos daquele empregado. E, por sua vez, o tomador dos serviços, que é o TRT, está agindo com culpa. Ele tem que pedir algumas certidões, ele tem que fazer algumas averiguações, ele, não está fazendo nada, ele está sendo negligente. Então, provada a culpa, nós temos uma responsabilidade subsidiária do ente público. Tá lá na súmula 331 do TST. Se for uma empresa privada, você já tem, pelo mero inadimplemento, uma responsabilidade subsidiária, entenda, secundária. Ou seja, primeiro, devedor principal. Se ele não pagar, vem o devedor secundário. Isto é uma responsabilidade subsidiária. Só que para o ente público, isso só existe se restar aprovada a culpa. Beleza, lindo, ele fez isso na prova, colocou para você lá, Juju, súmula 331, itens 4º e 5º, ele botou lindo o ente público e aí fala que o reclamante colocou os dois no banco dos réus, porque isso é muito importante, é necessário você ajuizar a sua ação contra o empregador e também contra o tomador, pediu a subsidiariedade, mas ele quer saber qual o rito ou quantas testemunhas poderão ser ouvidas. E aí você fica pensando assim, nossa, ele botou um valor tão pequeno, né? Sumaríssimo, 2 testemunhas. Não. Se tem ente público no banco dos réus, não importa o valor, o procedimento será ordinário. Cada parte poderá ouvir até 3 testemunhas. Então, muita atenção. Sumaríssimo, lembra dos 2 S's, até 2 testemunhas para cada parte. O ordinário é o comum. Então, 3 testemunhas. O inquérito para apurar uma falta grave, eu preciso de mais provas, eu preciso de uma prova mais forte, eu posso ouvir até 6 testemunhas para cada lado. Então, isso é muito importante. Pode vir uma questão dessa na prova, e se você não souber qual é o procedimento, você vai errar o número de testemunhas, ou então você vai errar alguma outra coisa, algum outro detalhe, por exemplo, em relação à perícia, que no sumaríssimo é ninja. Já já eu falo dela. Então, presta atenção. Ente público está fora do sumaríssimo. Se aparecer ele na questão, o procedimento é ordinário. Até 3 testemunhas para cada parte. Quando eu estou no sumaríssimo, até 2, né? Mas no ente público não é sumaríssimo. Outra exceção. Para e pensa comigo. Eu tenho o primeiro requisito, que é o valor da causa. O segundo requisito é nome e endereço do réu corretos. Gente, obrigada pelo carinho, gente. Obrigada. Perfeito, escreveram já pra gente aí, olha. Não é sumário não, é ordinário. O sumário tá contido no sumaríssimo, são 2 testemunhas também. O ordinário é que são 3, ok? Ordinário ou comum. Então, preste atenção, minha gente, olha lá. Seguinte, primeiro requisito, até 40 salários mínimos. Segundo requisito, nome e endereço do réu corretos. Quando eu escuto isso, eu caio dura, porque eu falo assim, alguém entra com uma ação informando nome e endereço de réu errados? Nunca! Mas o que acontece? No sumaríssimo não dá para dar prazo para emendar, porque o prazo para emenda, ele é de 10 dias. Como é que eu iria conseguir solucionar tão rápido? Então, não tem prazo para emenda, você já tem que entrar com o nome e endereço do réu corretos. Sabe o que eles fizeram? Já que eu tenho que ter nome e endereço, não cabe citação por edital. Aluno do meu coração, obrigada, minha gente. Coloca para mim aí escritinho bonitinho, ordinário 3 testemunhas, sumário e sumaríssimo 2 e o inquérito para apurar falta grave até 6. Escreve aí então pro pessoal. Então olha só,
Presta atenção. Quando eu falo para você informar o nome e endereço do réu corretos, é uma lógica, é certo dizer assim, citação por edital não cabe. Por quê? Porque citação por edital a gente usa quando a pessoa está o quê? Em local incerto e não sabido. Incerto, não tem endereço. Incerto e não sabido é não tenho o endereço. Então, minha gente, presta bastante atenção. Obrigada, Ju. Artigo 821 da testemunha do procedimento ordinário do inquérito e artigo 852H, parágrafo 2º, falando a respeito do sumaríssimo, gente. Presta bastante atenção aqui. Eu quero que você foque agora nessa questão do edital. Citação por edital não cabe no procedimento sumaríssimo. Nós já tivemos uma questão de prova de segunda fase, uma peça que ele vinha lindo, 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 falando na reclamação trabalhista, te seduzindo, o valor era pequeno e tal. Só que na última linha ele dizia assim, olha, a empresa fechou, os sócios sumiram, estão em local incerto e não sabido. Liga o alerta. O que ele está soprando no seu ouvido? Opa, local incerto e não sabido é o quê? Edital. E se é edital, não pode ser sumaríssimo. Qual o procedimento que segue? Ordinário. Então, causas até 40 salários mínimos, com exceção de ente público como parte, com exceção de citação por edital. Nesses dois casos, nós não podemos adotar o procedimento sumaríssimo. Obrigada, Juju. Quem puder, coloca aí, então, qual é a regrinha que a gente tem, né? O artigo, Juju já colocou aí pra gente. Artigo 852B, inciso 2º, não cabe citação por edital no procedimento sumaríssimo. Olha só, minha gente. Terceiro requisito. 40 salários mínimos, nome e endereço do réu corretos. Terceiro, inicial líquida. Nós precisamos colocar o pedido com a expressão monetária correspondente. Não basta dizer quero aviso prévio, eu tenho que dizer qual o valor do aviso prévio que eu quero. Eu tenho que colocar o valor correspondente. Então é muito importante colocar o valor correspondente. É requisito. Ai, professora, mas eu não vou colocar, eu não coloquei, eu não fiz isso. Olha na questão, é uma múltipla escolha. Se ele falar para você que não foi liquidado, lembra, não tem prazo para emenda. O que a gente faz? Não dá para remendar, não dá para emendar. O pedido é líquido e certo, exatamente isso. O que você vai fazer? Se não cumprir um dos requisitos, arquivamento. O que é arquivamento? Extinção sem resolução de mérito. Arquivamento no processo do trabalho é igual à extinção sem resolução de mérito. Entendido? Então, 3 requisitos, fechamos. Agora eu quero um pouquinho mais de dicas do sumaríssimo para eu chegar lá nos recursos. Agora eu quero das características. Presta atenção, minha gente, muito cuidado. As testemunhas no procedimento sumaríssimo, elas precisam ser convidadas. Eu faço uma dica que eu escrevo no quadro assim, C-I-M, é a ordem alfabética, C-I-M, convite, intimação, mandado de condução coercitiva. Convite, intimação, mandado de condução coercitiva. Escreve então sim com C para você saber a ordem. Primeiro, convida a testemunha. Convida, comprova que convidou para o senhor juiz e que ela não compareceu. E agora? Aí o juiz intima. O juiz só pode intimar no sumaríssimo se você convidar e comprovar que convidou e ela não apareceu. Então isso é muito, 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 muito importante. Tem que comprovar o convite. Então, ó, convite. Não foi? O juiz intima. Como é que é essa intimação? Postal. Manda a cartinha pelo correio, o senhor juiz é que vai mandar, intimando a testemunha para a audiência. E ainda assim ela não foi, agora vai o oficial de justiça e puxa pelas orelhas. O oficial de justiça conduz coercitivamente, exatamente isso, é nessa ordem. Convite, intimação e o mandado de condução coercitiva. Aí não é mais pelo correio, tem que ser por mandado de condução coercitiva. Obrigado, Pedro, olha lá, convite, intimação postal e mandado de condução coercitiva. É essa a ordem. Professora, e no procedimento ordinário? No procedimento ordinário eles admitem o rol de testemunha.
Você pode, não há proibição. A lei diz assim, olha, as testemunhas comparecerão independentemente de intimação, mas se você peticionar com o rol, não há proibição. Enquanto que no sumaríssimo, o artigo 852H fala das provas, ele diz assim, só será intimada a testemunha que for previamente convidada e que comprovadamente não comparecer. Poxa vida, então ele só intima se eu antes convidar, não tem petição com rol de testemunhas. Outro detalhe muito importante. A prova pode ser pericial. Olha que coisa doida. Tô falando de sumaríssimo, tô falando de perícia? Sim! Eu disse para vocês que a gente se inspirou no procedimento lá do juizado, mas a gente não copiou, tanto é que não tem juizado trabalhista. A gente se inspirou. E nessa que a gente se inspirou, a gente resolveu que aqui tem que ter a prova pericial. Sabe por que precisa ter a prova pericial? Olha só, minha gente. Muitos beijos, minha gente. Sabe por que tem que ter a prova pericial? Porque existem pedidos. Olha, minha amiga Ju, que vai aí, Kênia linda. Muitos beijos, saudades. Vi você hoje lá na aula do PB. Olha só, sabe o que acontece? Existem pedidos, e Ju tá aí para não me deixar mentir, como insalubridade, periculosidade, que só se prova mediante perícia. Professora, como assim? Ué, como assim? É o que está na nossa lei. Se você for olhar os artigos 193, 195, quando a gente fala de prova de insalubridade, de periculosidade, tem que ser um técnico em medicina e segurança do trabalho. Então precisa da perícia. Aproveita aqui e escuta essas dicas, são coisinhas que já caíram em prova. Só que tem um detalhe, né, Ju? Imagina uma empresa que feche. Imagine uma empresa que faça uma obra e mude aquele local de trabalho. Como é que eu vou fazer uma perícia se eu não tenho aquele local de trabalho? Se não existir o local de trabalho, dada a impossibilidade da realização da perícia, a gente vai aceitar, excepcionalmente, se aceita outra prova. Uma prova emprestada, uma prova testemunhal. Então, nós poderemos utilizar outra prova. Isso já caiu em prova. Mais uma questão de prova também. E aí você vai dizer, professora, tá falando que já caiu? Vai cair de novo? Claro, eles não botam igual, mas eles seguem a linha. Então, fica ligado nisso, gente. Você foi lá e pediu. Pensa só comigo no seguinte. Você pediu, você solicitou. Vamos fazer de conta que você tenha pedido uma insalubridade com base num agente. Sabe como é que eu falo em sala de aula? Giz. O professor foi lá e disse, eu trabalho com giz. Isso faz mal para minha saúde. Insalubridade é agente nocivo à saúde. O que faz mal à minha saúde pode me fazer muito mal. Pode me fazer médio mal ou pode me fazer pouco mal. Olha só. Muito mal é ensurdecedor. Médio mal tá me causando um dano. Pouco mal me causou uma pequena dor. Então, insalubridade, eu tenho graus. A nossa saúde, a gente pode dizer se a gente ficou muito mal, se a gente ficou médio ou se a gente ficou pouco. Pensa comigo, ó. Pouco, 10, grau mínimo. Aí eu venho para médio, 20. Se é médio, 20, o máximo é o dobro do médio, 40. Então, 10, 20 e 40. Eu tô falando de um agente nocivo à saúde. Tô falando em graus mínimo, médio e máximo. Calculados em regra sobre o salário mínimo. Preste atenção, insalubridade, grau mínimo, médio, máximo, salário mínimo. Perfeito? Então, eu tenho graus. E a periculosidade? O povo diz assim, olha, é o risco de vida. Não, o risco é de morte, né? É o risco que você tem de morrer. E isso é gravérrimo. Sabe por que isso é muito grave? Porque você simplesmente, se morrer, não trabalha mais. Doente você ainda trabalha, mas morto não. Então, você tem que receber um adicional. Aí é o de 30%, que era o que estava faltando lá, né? Tinha 10, 20, 40, 30. Mas sobre o salário
base o salário do empregado, do trabalhador. Mas ok, eu estou ensinando isso para vocês, passando aqui, mas Ju vai falar disso muito sexta-feira, ok. Mas sabe qual é o meu problema? É o processo, é imaginar o sujeito que está reclamando isso e que vem apontar um agente como giz, dizendo isso faz mal à minha saúde. O perito tem que ir lá, porque de repente ele vai chegar lá e vai dizer assim, você está falando que é o giz, mas não é o giz o agente nocivo à sua saúde. O que está fazendo mal à sua saúde é o fato de não ter ventilação natural. Todo local que tiver ventilação artificial, olha aí o nosso ar-condicionado, tudo fechado, tem que ter o basculhante na porta. Isso é regra de medicina e segurança do trabalho. É isso que quando não teve lá na minha sala de aula, fez com que eu ficasse com problemas alérgicos, que eu ficasse repetidas vezes doente. Então o que aconteceu? Eu reclamei apontando um agente e o perito detectou outro agente. Bora, gente, convida os seguidores que a gente vai bater 3.000, já estamos com 2.9, vambora. Olha só, eu apontei um agente, o perito disse que era outro. Senhor juiz, pode julgar com base no que disse o perito. Isso não é julgar nem extra nem ultra petita. É o perito, o profissional habilitado, exatamente para saber o que me fez mal. Então, muita atenção. Você pode indicar um, o perito apurar outro e o senhor juiz irá julgar com base no que o perito falou. Então, agora, ó, presta atenção comigo. Dá para entender a importância da prova pericial? Dava para deixar de fora no sumaríssimo uma prova pericial? Nananina, não. Claro que não. Gente, não tem como, porque a lei impõe. E tem vezes que a prova do fato exige. Sabe o que quer dizer isso? Quando a prova do fato exige não tem como provar de outra maneira, senão pela perícia. Então vamos lá. Sumaríssimo. Atenção. Obrigada, Juju. Súmula 293 do TST. Agente insalubre diverso do apontado na inicial, né? Não é julgamento ultra nem extra petita. Vale. Agora, preste atenção comigo. Olha só, minha gente. Sigam tanto eu quanto a professora Juliana Monteiro no Instagram. A gente posta diariamente dicas. Juju já postou dicas super importantes e eu também. A gente está diariamente colocando essas dicas para vocês. Então, quando eu falo disso, eu me lembrei, mas eu já postei isso, eu já falei. Então, fica ligado porque lá tem dicas também para vocês. Olha só, no sumaríssimo tem perícia, mas tem que ser uma perícia em casos excepcionais. O que disse o legislador? Lá no 852H, confere comigo, parágrafo 4º, parágrafo 6º, ele diz assim, a perícia é a prova técnica. A prova técnica, 3.000, olha lá. Muito obrigada, gente. Olha, tô super contente. Bia, tá de castigo esperando, né, Bia? Eu já vou deixar a penal entrar, mas é que trabalho tá arrebentando. Vamos lá, Juju. Olha o nosso processo aí. Seguinte, minha gente, olha só. Prova técnica é a prova pericial. É a prova pericial. Quando vem assim, prova, às vezes o aluno dá bobeira, né? Caramba, como é que eu vou achar aquela prova técnica? Perícia. A prova técnica é a prova de um perito. A prova técnica, ela só é deferida no sumaríssimo se a lei impuser ou se a prova do fato o exigir. Então, assim, é indispensável. Então, vamos para a prova pericial. E aí, tem que ser rápido. Então, o perito, ele nomeia, o juiz, ele nomeia o perito. O juiz fixa o objeto da perícia. Isso é o máximo, que as partes não ficam apresentando quesitos, não tem lenga-lenga, gente, ele já fixa o objeto. E mais, ele diz o prazo em que a perícia tem que ser realizada. Por quê? Porque lembra que interrompida a audiência ele vai ter 30 dias para sentenciar, salvo justificativa nos autos. Mas se ele vai ter 30 dias para sentenciar, ele tem que prever, programar uma perícia ali naquele meio tempo. E tem que ser rápida a ponto de entregue o laudo, e o laudo do perito
é entregue na data marcada pelo senhor juiz. Lembra que as partes podem ter assistentes técnicos? Eu gosto de dizer que eles são os fiscais do perito, né? Ficam ali na cola do perito. Pois bem, quando o assistente técnico entrega o laudo, é junto com o perito. Então, ao mesmo tempo, ele tem que ser simultâneo. Ele olha aquele prazo que o juiz fixou e, pum, entrega o laudo junto com o laudo pericial. As partes vão ter 5 dias comuns, 5 dias comuns para se manifestarem sobre o laudo pericial. Gente, é muito rápido, não são 5 dias sucessivos para lá e para cá, são 5 dias comuns. São 5 dias comuns para você se manifestar sobre aquele laudo do perito. Então, recapitula comigo. O juiz pode deferir perícia no sumaríssimo? Pode sim. Peraí que eu preciso aqui começar a bloquear quem fica falando bobagem. Olha só, você tem que entender que o juiz pode, mas quando? Quando a prova do fato o exigir ou quando for legalmente imposta. Se a lei impuser, não tem como você negar. Agora, o juiz tem que nomear o perito, fixar o objeto da perícia e o prazo da perícia. Entregue o laudo, 5 dias comuns para as partes se manifestarem sobre o laudo pericial. Joia? Estamos bem? Estamos juntos? Então explode de coração aí, gente. Vambora. Seguinte, eu tô falando de prova, né? Eu já falei de testemunha, eu já falei de perícia. Agora deixa eu lembrar com vocês aqui uma coisinha. Esse perito, ele não é serventuário, tá? Ele é um profissional de confiança do juízo e ele vai fixar os honorários dele, mas que serão pagos ao final por quem sucumbiu. Eu gosto muito dos sinais, né? Dos avisos. Acho que de vez em quando, vocês sabem que já me perguntaram isso para essa primeira fase mais de 5 vezes, nas formas mais variadas possíveis. Então eu tô com isso na cabeça assim, gente, por que será que estão me perguntando tanto isso, né? A pergunta é, mas vem cá, professora, se quem perder, quem tiver que pagar essa perícia, porque olha só, quem perder o objeto da perícia foi procedente em parte, o reclamante ganhou um monte de coisa, mas o que foi objeto da perícia ele perdeu, ele que paga o perito. Ah não, quem perdeu foi a reclamada, aquele pedido relacionado à perícia, então é ela quem paga. Se a parte for beneficiária da gratuidade de justiça, quem paga essa perícia? Vocês acham que essa perícia, ela vai ser uma perícia que vai ser gratuita? Que o perito não vai ganhar? Claro que não, né, gente? Se ele é um profissional liberal, se ele não é um serventuário, ele tem que receber. E todo mundo explodindo, marcando super bonito, União. É a União quem é responsável por pagar os honorários do perito, da parte que é beneficiária da gratuidade de justiça. Então, eu tô com isso na minha cabeça, porque já me perguntaram várias vezes, e ó, pode ser que caia em prova? Obrigada. Vocês sabem que eu sou meio paulista, meio carioca, né? Que eu sou casada com um santista e eu trabalho no Mackenzie aqui no Rio, mas estudo no Mackenzie em São Paulo. Então, eu sou dividida. Cada vez que aparece aí São Paulo, ó, explode meu coração. Obrigada. Simpatia de mineira. Gordice de mineira, gente, porque vocês têm tanta comida gostosa. Quando vocês falam em Minas, eu só me lembro do quê? Doce de leite, feijão tropeiro. Oh, cada comidinha maravilhosa, né? Mas então, vamos lá. Preste atenção comigo. Obrigada, gente. Obrigada. A OAB vai ser nossa. Vai mesmo. Volta Redonda. Já tive aí dando aula também com o pessoal do Magalhães. Lembra, Ju? Magalhães. Então, vamos voltar. Seguinte, pessoal. Eu já dei a minha dica aqui da União, pagando em caso de gratuidade o perito. Agora, eu quero focar lá um pouquinho antes, na defesa. Eu falei para vocês assim, olha, defesa aduzida em audiência. Vocês lembram que nós temos 3 tipos de defesa? Nós temos a contestação, que ataca o mérito. É a contestação que nos afasta da revelia, porque revelia é a falta da defesa, né? E quando você não contesta, não ataca, a gente tem os efeitos da revelia, que é a confissão. Obrigada, gente, é cegueta, né? A essa hora tem que estar de óculos, né? Então, eu tenho essa contestação que é muito importante, que é a principal peça de defesa, mas eu tenho também a exceção e tenho também a reconvenção. No processo do trabalho, na CLT, só se fala em defesa, mas a gente usa
do nosso processo civil, e vocês sabem que essa prova usa o CPC de 73, a gente usa a reconvenção e a gente usa as exceções. Como é que a gente vai usar a exceção no processo do trabalho? A gente vai usar a exceção de incompetência e a exceção de suspeição. Lembrando que a exceção de incompetência é da incompetência relativa. Relativa, juntos na segunda fase, estamos juntos. Quando a incompetência é absoluta, isto é preliminar da contestação, ok? Agora a questão é a seguinte, preste atenção, aluno. Para de escrever sem mensagens, atenção, foco, força, vamos lá, na fé que vai dar tudo muito certo. Procedimento ordinário. Quando a defesa vem contestação e exceção, o juiz para a audiência, adia a audiência. Quando a exceção é de incompetência, no procedimento ordinário, o juiz ele dá 24 horas para a parte contrária se manifestar sobre a exceção e depois ele julga se ele é incompetente ou não. Agora, quando eu falo de suspeição, só para lembrar, a suspeição no processo do trabalho abrange também o impedimento. Aqui, gente, ó, pequeno parênteses, a CLT de 1943, ela foi feita com base no CPC de 39. Eu vou repetir, preste atenção. Então, quando ela foi feita, a gente falou em exceção de suspeição, mas as causas elencadas abrangem também as causas de impedimento. Joia? Então, recapitula comigo. No procedimento ordinário, quando você tem uma exceção, é isso mesmo, abrange. A gente utiliza suspeição como um gênero, onde tem as duas hipóteses ali dentro, de suspeição propriamente dita e o impedimento. Se você reparar, ele fala assim, olha, o juiz não pode julgar causa se ele for amigo, se ele for inimigo, se ele tiver interesse, se ele for parente até o 3º grau civil. Então, ele mistura, ok? Isso foi, na verdade, uma regra do CPC de 39. Eles não tinham esse preciosismo de separar, de definir o que é suspeição, o que é impedimento. Então, ficou no bolo, ficou ali, tudo junto. Olha só, a gente repetiu isso na CLT. E o que eles fizeram? No procedimento ordinário, eles disseram assim, exceção de incompetência relativa. Você trabalhou no Rio de Janeiro, mas ajuizou a reclamação em São Paulo. Então, ele está dizendo, não, é lá no local da prestação de serviços. Essa incompetência é relativa. Se lá o juiz de São Paulo julgar, não vai ter nulidade. Você teve o quê? Uma prorrogação de competência. O que o juiz tem que fazer? Na incompetência, parar o processo, dar 24 horas para a parte contrária se manifestar e depois ele julgar. E se for uma exceção de suspeição? Gente, ele tem que olhar para ele e pensar, sou suspeito? Sou impedido? Então o prazo é maior, são 48 horas para que ele, juiz, reflita. Obrigada, gente, obrigada, Pedro. Vamos lá, vamos bater 4.000, vamos embora. Então preste atenção. Ele, então, numa exceção de incompetência, dá prazo para parte contrária, 24 horas. Numa exceção de suspeição, o prazo é para o juiz refletir, 48 horas. O prazo do juiz é maior do que o da parte contrária. Joia? Como é que você pode gravar isso? Memoriza comigo. Escreve em ordem alfabética. Lembra o toque da professora Isabelle? É tudo organizado. Faz assim, escreve incompetência e escreve suspeição. Um embaixo do outro. Incompetência, 24. Suspeição, 48. Entendido? Ordem alfabética, ordem numérica, matei. Se é incompetência, 24 horas. Prazo pequeno para a parte contrária. Se é suspeição, 48. Para quê? Para o juiz refletir se ele é suspeito ou não. Agora, atenção. Quem está escrevendo, por algum acaso, por aí, faz a caveirinha do perigo. Cuidado. No sumaríssimo, gente. No sumaríssimo. O juiz tem que julgar de plano. Ele não
para em virtude de exceções, de prejudiciais, ele julga de imediato. Eu, Isabelle, como dica de prova, olha aí, eu aposto numa questão dessa, porque tem caído sumaríssimo, uma prova atrás da outra, e isso tem tempo que eles não pegam. Então eu dei uma olhadela e eu fiquei vendo assim, gente, as coisas estão se repetindo. Ele tá toda hora batendo no sumaríssimo, olha, ele foi na perícia, olha, ele foi, na última prova foi número de testemunhas. Aí eu falei assim, bom, agora ele de repente está subindo, ele vai para essa história das exceções. Por quê? Porque a gente fica memorizando. Ah, exceção, vamos parar o processo. Vista para a parte contrária, vista, o juiz vai pensar. No sumaríssimo, não para, não para, não para, não para. No sumaríssimo, você segue direto, julga de plano. Entendido? Entendido? Joinha? Então vamos lá. Fechando o meu sumaríssimo, tem a sentença do juiz, fechando para entrar em recurso, porque eu quero peculiaridade aqui do sumaríssimo no recurso. Olha só. Para o juiz proferir a sentença, tá tudo muito fresquinho na cabeça dele, ele não precisa fazer relatório, resumir o processo todo, blá, 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 não precisa de relatório na sentença do procedimento sumaríssimo. Basta fundamentar e decidir. Fundamentação e dispositivo. Fundamentou, decidiu, acabou. Acabou, tá ali a sentença, beleza? Artigo 852I da CLT. Então é sentença sem relatório. Obrigada, pessoal. Ju, 3.4, hein? Vambora. Agora, preste atenção no seguinte. Estamos na sentença. Bateu o martelo, senhor juiz. Agora, se eu tô na minha escadinha, na vara do trabalho, eu vou colocar, vambora, né, deixar o PB, ó, vamos bater 5.000 hoje, hein, vamos ver, hein, vambora, hein, gente, nossa meta, hein. Pedro é meu super querido primo, né? Vocês sabem disso, né? Eu sou muito fã, assim, desse lado dele. Nada baiano de ser, que não é nada lento. Então, ele é o trio elétrico, né? Ele puxa. Eu e Rafa, a gente fica, né, super afoito com tanta eletricidade. A coisa ali é impressionante. Ele ligado no 220. A gente quer pegar só um pouquinho daquilo ali, né? Mas então, vambora pra gente bater 4.000. Vamos chegar a 4.000. Vambora. Seguinte, o artigo que eu falei, meu aluno, foi o 852I, que eu disse que a sentença no procedimento sumaríssimo, ela dispensa o relatório. Basta fundamentação e o dispositivo. Tudo bem? Então, não tem relatório. A gente vai ter um breve relato, um resumo da audiência, fundamentação e o dispositivo. Joia? Aí eu tô ali na vara do trabalho, né? A reclamação trabalhista nesse processo ali. Agora eu vou subir com recurso ordinário, que é o primeiro recurso que eu tenho. E aqui, ó, para um pouquinho e pensa comigo. O recurso ordinário, ele equivale ao que lá no processo civil, lindo Fabrício da voz maravilhosa, fala para vocês em apelação. No processo de trabalho, olha para mim, não tem apelação, eu apelo, eu imploro, não marca apelação. Você está na questão 76. Dali para frente é processo do trabalho. 76, 77, 78, 79, 80. São as 5 últimas. Não pode marcar apelação. Não pode. Apelação? Não, 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 não. Não tem apelação. O que a gente tem? Recurso ordinário. O recurso ordinário serve para decisões com mérito e decisões sem mérito. Olha para mim. Com mérito, sem mérito. Eu quero as letras com mérito. Começa com C. Qual é a letra do alfabeto que vem depois do C? D. Essa decisão é definitiva. Olha o meu coordenador do Mackenzie, Antônio Renato, entrando aí, o nosso AR. Muitos beijos para você. Nosso Mackenzie, nota 5 no direito, avaliada pelo MEC, né? A gente teve uma super avaliação, super feliz de fazer parte desse corpo docente. É minha faculdade querida e ele é meu coordenador. A gente sabe que não existe uma orquestra sem um bom maestro, né? Então ele é o nosso grande maestro. O Antônio Renato, ele é o PB. O que o PB é pro Portal F3, o Antônio Renato é pro Mackenzie. Olha ele aí. Muitos beijos. Mackenzie 5 no Rio. Então, olha só. Olha o que eu estava falando, uma decisão com mérito, tá vendo C? Qual é a letra do alfabeto que vem depois? D. Então, a decisão com mérito, ela é definitiva. A decisão com mérito, ela é definitiva. E a decisão sem mérito, o S?
Qual é a letra do alfabeto que vem depois do S? É o T. Então, é uma decisão terminativa. Professora, para tudo. Desenhei aqui com mérito, definitiva. Sem mérito, terminativa. Na hora da prova, ele não fala com mérito e sem mérito. Ele usa definitiva, terminativa. No processo do trabalho, seja definitiva ou terminativa, qual é o recurso cabível? Recurso ordinário. Então, a gente vai utilizar o recurso ordinário. Tanto para as decisões das varas do trabalho, como para as decisões de ações que a gente ajuiza nos tribunais, lá nos tribunais regionais, no segundo degrau da nossa escada. Mandado de segurança, olha aí o nosso Pedro querido, que já gosta de tributário constitucional, né, Pedro? Que pensa e fala toda hora no mandado de segurança. A lei do mandado de segurança fala que o recurso cabível é a apelação, mas no processo do trabalho, nananina não. O que você vai marcar? Recurso ordinário. Não importa se é um mandado de segurança, por exemplo, da vara do trabalho, onde a autoridade coatora foi um auditor fiscal. Ou se é um mandado de segurança no TRT, onde a autoridade coatora foi o juiz da vara. Qual o recurso cabível? Recurso ordinário. Não tem apelação no processo do trabalho. Joia? Fechamos. Agora eu quero pensar no seguinte, eu já sei que é recurso ordinário, já sei que recurso trabalhista tem prazo de 8 dias. Agora, o que tem de diferente no sumaríssimo? O que eles fizeram no sumaríssimo para ficar mais rápido, né? Primeira coisa, o tribunal, ele julga em grupo, em conjunto. Meu aluno, Biazinha, prometo que eu já vou acabar para você entrar. Biazinha, estamos com 3.5. Estamos arrebentando nessa transmissão. A gente vai chegar a 4.000. Já. Espera um pouquinho, Bia. Já vem aí o processo penal. Hoje a madrugada é boa, né? Estamos com as processualistas do portal. A gente está só aqui arrebentando. Olha só, gente. Então, o que eles fizeram? A gente pode ter um tribunal grande. Se o tribunal tiver pelo menos 12 juízes, o tribunal pode se dividir em turmas. Isso é uma regra do processo do trabalho. Nós podemos nos dividir em grupos, que a gente denomina turma. Esses grupos vão ter 5 juízes e podem funcionar com, no mínimo, 3. Por que no mínimo 3? Porque 1 não é turma, né, gente? Porque 2 dá empate, então no mínimo 3. Então, se tiver um com dor de barriga, não tem problema. No mínimo, 3 poderão ali trabalhar, funcionar naquela turma. Se eu tiver um tribunal pequeno, com menos do que 12, a gente vai ter o tribunal funcionando na sua plenitude, no seu pleno. Meus alunos queridérrimos, presta atenção, olha só. Se o tribunal se dividir em turma, ele pode dedicar algumas turmas, selecionar só para julgar o procedimento sumaríssimo. Isso aparece lá na CLT, no artigo 895. Observem que os parágrafos 1º e 2º falam do procedimento sumaríssimo, que ele diz que se o tribunal se dividir em turmas, a gente pode ter turma dedicada só para o procedimento sumaríssimo. Esse foi o primeiro detalhe. E o segundo detalhe foi o seguinte, olha, se o tribunal julga em grupo, a gente tem que ter um relator para contar aquele caso e dar o voto dele. Os demais vão dizer se acompanham ou se vão divergir. Minha gente, presta atenção. No procedimento sumaríssimo, o recurso ordinário é distribuído imediatamente ao relator. Olha para mim, que vai ficar no máximo 10 dias com esse processo. Não tem revisor, tem que entrar imediatamente em pauta. Na primeira que puder, entre em pauta. O que é entrar em pauta? É entrar na sessão para julgamento, sessão com 2 S de reunião. Os senhores juízes se reúnem, e eu falo juízes porque a nossa Constituição não usou a nomenclatura desembargador. Na verdade, os tribunais é que, através dos seus regimentos internos, usam essa nomenclatura. Pela Constituição é juiz de tribunal. Desembargador é só para a área estadual, não é isso? Então vamos lá, os juízes ali reunidos na sessão, eles vão julgar.
Preste atenção. Lá na vara teve audiência, ó. As partes foram ouvidas, as testemunhas, tudo foi registrado numa ata. A audiência tem ata. Entendeu? A com A, audiência, ata. E o juiz sentencia. A sentença é monocrática, decisão de um só. No tribunal, é um grupo, é sessão, sessão com 2 S's, sessão é reunião. No tribunal, na sessão, tudo que for falado vai para uma certidão. E no final, você tem um acórdão, que é uma combinação do julgamento. Eu até digo que, na verdade, é porque eles estão dormindo e acordam para decidir. Mentira, né, gente? Mas é que os velhinhos, de vez em quando, cochilam, né? Isso é uma piadinha das antigas, mas que é a maior verdade, né? É um acórdão. Então, eu tenho acórdão lá no tribunal, da combinação. Olha o que eu quero que você entenda comigo. No sumaríssimo, no dia da sessão, o membro do Ministério Público presente, porque é obrigatório, toda sessão de tribunal tem um representante do Ministério Público lá. Ele faz assim, ó, ele pede a palavra, ele dá o parecer dele verbal. E sabe o que ele faz? Ele pede para que isso fique consignado na certidão. Fica consignado na certidão. Meus alunos queridos do meu coração, presta atenção. É rápido, isso é prático. Sabe por que isso é rápido, isso é prático? Porque você não abre vista para que vá para o Ministério Público, para que ele fale, nem pensar. Simplesmente a gente já deixa ele ali ouvindo aquele relator e ele pede a palavra, isso fica registrado na certidão. Aí vem o acórdão. A gente não vai fazer a nossa decisão em conjunto? Pois bem, essa decisão em conjunto, olha aí, gente, eu entrei aqui para vocês poderem me seguir. Então, quem tiver aí, por favor, vai lá me seguindo, que eu já vou passar a palavra para a professora Beatriz, ok? Então, preste atenção. Seguinte, olha lá, na sessão, o membro do Ministério Público está presente. O membro do Ministério Público, ele vai fazer o quê? Se quiser dar o parecer, será oral e ficará na certidão. Na certidão vai ficar registrado. Presta atenção, meus alunos, vocês não podem errar isso. Muito, 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 muito mega importante. Na decisão, eles podem não mudar nada. Isso não pode acontecer? Professor, eu recorri. Beleza, e eles não mudaram nada. E se eles não mudaram nada? O que a gente vai ter? Já estou até preparando aqui a bateria suplementar. Peraí, olha só. Se eles não mudarem nada, para que acórdão? Basta certidão. Se não houver nenhuma mudança, basta certidão. Deixa eu só plugar aqui minha bateriazinha, para a gente não ficar sem bateria. Agora, e se mudarem? Vai ter o acórdão. Vamos lavrar o acórdão? Vamos lavrar o acórdão. E aí, o que a gente vai fazer? Não vai fazer o relatório. A gente vai fazer um acórdão com fundamentação e dispositivo. Somente isso. Entenderam? Então, só para recapitular. Imediatamente distribuído ao relator, que fica 10 dias com o processo. Não tem revisor. Imediatamente em pauta para julgamento. Na sessão, o representante do Ministério Público presente, ele pode pedir a palavra e se ele der o parecer, será oral, que ficará registrado na certidão. Todos reunidos vão decidir. Se a decisão for para manter a sentença, não mudar nada, não precisa de acórdão. Na própria certidão já vai constar que a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos. E se mudar, vai lavrar um acórdão sem o relatório. Sem o relatório. Muito, muito importante, sem o relatório. Entendido? Gente, agora, recurso de revista. Sei que Bia tá querendo entrar, mas pera só um pouquinho, Bia. Pera, rapidinho. A gente já vai pro processo penal. No recurso de revista, eu tenho 2 novidades que eu quero que você fique muito ligado
por conta da nossa prova, ainda não ter cobrado isso. Novidades de 2014. A gente teve uma mudança na nossa CLT, na fase recursal, em 2014, e essas duas coisas ainda não caíram. A primeira é a seguinte: vocês lembram que o recurso de revista, ele só aborda a matéria de direito? Matéria de direito. Meus alunos, ele aborda a matéria de direito. Joia. Qual? No procedimento ordinário, tudo. Qualquer matéria de direito. O que tiver previsto em norma pode ser abordado. Ofensa à Constituição, ofensa à lei estadual, ofensa à lei federal, ofensa à jurisprudência, ofensa à súmula vinculante do Supremo. Se tiver ofensa a acordo coletivo, convenção coletiva, sentença normativa, se tiver ofensa a regulamento de empresa. Um monte de coisa, né, gente? Um monte. Resultado: tudo de matéria de direito tá no procedimento ordinário no recurso de revista. Vem cá, e no sumaríssimo, que é o foco de hoje, é o foco da nossa aula. Como é que fica no sumaríssimo? Ó, enxuga. Só 3. No procedimento sumaríssimo. O recurso de revista, ele só é utilizado em 3 hipóteses. Quais? Primeira hipótese, ofensa à Constituição. Segunda hipótese, divergência com súmula do TST. Terceira hipótese, divergência com súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Vou pedir super encarecidamente, Juju, escreve isso pra mim, pra eles acompanharem. Procedimento sumaríssimo, RR, é recurso de revista. Bia Abraão, olha aí, Biazinha, já tô acabando. Hoje Bia me esgana, mas ela é muito minha amiga, né, minha amiga? Te amo, mora no meu coração. Então, olha só, vai comigo, foca aqui. Recurso de revista no procedimento sumaríssimo. São só 3 hipóteses. Ofensa à Constituição, divergência com súmula do TST. E qual é a terceira? Divergência com súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Vocês sabem que essa terceira só entrou em 2014. E não adianta espernear, porque não tem ofensa à lei, não tem a divergência com OJ, isso já caiu, OJ é orientação jurisprudencial, não cabe. Se for procedimento sumaríssimo, recurso de revista, somente nesses 3 casos, somente nessas 3 hipóteses. Meu aluno, eu acho que isso vem em prova. É um palpite. Sabe por que esse é meu palpite? Vou dizer uma coisa pra vocês. Eles já cobraram muito procedimento sumaríssimo, recurso de revista. E eles batiam, sabe que tecla? Eles batiam exatamente nessa tecla de que nós não podíamos utilizar o recurso de revista para OJ. E eu acho que isso já tá, ultrapassado. Todo mundo já sabe, todo mundo já tá careca de saber. Eu acho que ele agora vai perguntar da súmula vinculante do STF. Ele vai incluir isso aí para você ficar ligado. Então, obrigada, Uberlândia. São só 3 casos. Tudo bem? Estamos juntos? Eu vou fechar agora de verdade, de coração, Biazinha. É a última dicasinha, porque eu também tenho um sentimento de que isso é muito importante para a nossa prova. Presta atenção, é uma revisão, uma mega revisão. A gente vai bater 4.000, gente. Olha lá, 3.9. Vambora. Seguinte, presta bastante atenção. Olha só, meus alunos queridos. Quando eu falo em recurso de revista, eu falei para vocês, nos 2 procedimentos, ordinário ou sumaríssimo, eu estou falando que só cabe se ofender matéria de direito. Ai, professora, mas eu quero rediscutir matéria de fato. Não serve. Católica de Salvador, minha terra, adoro. Obrigada, pessoal, beijo. Só serve para rever matéria de direito. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O que é matéria de fato, o que é matéria de direito? Olha só, eu, Isabelle, advogada, quero reclamar horas extras. O que é matéria de fato? Quantidade de horas extras. Sabe por que isso é uma matéria de fato? Isso vai variar de pessoa para pessoa. Eu faço 3 horas extras por dia, você faz 2 horas extras por dia. Mackenzie riu em peso, né? Ô, meus queridos, 4.000,
Chegamos a 4.000. Vamos lá, Bia, você vai entrar e nós vamos chegar a 5.000 hoje, hein? A revisão de processo vai arrebentar. Então, olha só, minha gente, presta atenção. Olha lá, Pedro, beijo, beijo. Seguinte, eu, Isabelle, advogada, estou reclamando horas extras. Quantidade de horas extras. Matéria de fato. É um fato que muda de pessoa para pessoa. Agora, nós, olha lá, hein, tô falando e já tô profetizando. Nós somos advogados, todo mundo com a vermelhinha na mão. Imagina, você tá com a vermelhinha já na mão. Nós temos direito a hora extra de 100%. 100%. Rafa Barreto, meu primo lindo de ética, você sabe que tá lá, né? O advogado, ele tem jornada de 4 horas por dia, 20 na semana, salvo se ele tiver contrato de exclusividade. Ele tem hora extra de pelo menos 100%. E uma palhinha, a hora noturna do advogado começa às 20 e vai até às 5. E o adicional dele é de 25%. Adicional noturno de 25%, ok? Então, volta comigo. Matéria de direito. Todos nós somos advogados, todos nós temos 100% de hora extra, no mínimo. Muito bem, meu aluno, no mínimo. Aluno querido, presta atenção. Se o juiz, lá na vara do trabalho, tiver me concedido apenas 1 hora extra e eu esteja reclamando 2, essa matéria de fato só vai ser discutida no recurso ordinário. Não pode ser discutida no recurso de revista. Não pode, porque isso é uma matéria fática. Agora, e se o senhor juiz tiver me dado o percentual errado? Ele não me deu 100%, ele me deu 25% no percentual. Presta atenção. No procedimento ordinário, o meu recurso de revista, ele pode abordar ofensa à lei. Eu posso pedir 100%. Agora, no sumaríssimo, não. Eu só vou poder pedir 50%, que é o que está na Constituição. Porque, lembra comigo? Recurso de revista no procedimento sumaríssimo. Somente se tiver ofensa à Constituição, divergência com súmula do TST ou então divergência com súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Não cabe com ofensa à lei. Não cabe. Entendido? Tranquilo? E aí, quando eu disse que eu ia fechar, é também em relação ao recurso de revista. Por quê? Se o recurso de revista versar, preste atenção, somente, obrigada, Pedro, meu lindo, obrigada, de coração, você que é show, obrigada mesmo. Nós somos uma família, né, o portal F3, Claudinha Molinar uma vez disse que tinha que ser F4, com o 4, que é o quarto F, foco, força, fé e família, né, que é o que nos une aqui, muito obrigada mesmo. 4K, estamos arrebentando, vamos lá. Então, olha só, se no recurso de revista eu tiver apenas divergência de súmula do TST ou orientação jurisprudencial do TST, se a matéria for essa, aluno querido, para ter ofensa ao OJ é procedimento ordinário, né? Mas se for súmula do TST, pode ser um ou outro, beleza? Então, se eu tiver um recurso de revista só com essa matéria e por algum acaso for negado segmento, qual é a nossa rima? Negou segmento, cabe agravo de instrumento. Negou segmento, cabe agravo de instrumento. Neste caso, o agravo de instrumento que destranca recurso de revista, que versa sobre divergência com súmula do TST ou então com orientação jurisprudencial, não tem preparo. É agravo de instrumento 0800. Sem preparo. Sem preparo. Artigo 899, parágrafo 8º da CLT. Com certeza eu vou fazer a segunda fase no portal F3. Obrigada. Essa minha dica, gente, do artigo 899, parágrafo 8º da CLT, é assim, de ouro, é chave, é pra gente encerrar com
tudo, explodindo de coração, com 4.2, isso realmente é super arrebentar. Eu agradeço demais a vocês. Nós tínhamos programado fazer assim a revisão dividida, eu falaria meia hora, a Bia falaria meia hora, e depois a gente pensou melhor, a gente falou assim, se a gente fizer isso, eles vão confundir um processo e outro, então deixa a Beli entrar primeiro, Bia entra depois, e a gente vai conseguir colocar tudo na cabeça deles. É Désio também, né, Antônio Renato, é nosso querido do Portal F3, professor do Mackenzie Rio, poxa, ele também aqui arrebenta com a gente, mas a gente fez esse combinado, nós dividimos, e eu vim aqui com vocês, disse que a nossa madrugada ia ser boa, né, eu acho que tá no sangue, né, Pedro, falar, a gente não consegue parar, e nessa brincadeira eu já passei de meia-noite, eu tô aqui com vocês há um tempão, e agora a gente já vai entrar com a Bia com o processo penal. Então vou pedir a vocês que lembrem que uma questão faz diferença nessa prova. Então não desprezem, assistem, pode ficar ligado porque vai vir coisa boa aí pra vocês com toda certeza. E ó, chegou na prova, vai fazer fora de ordem, lembrou que lá nas 5 últimas você vai lembrar da minha voz, você vai lembrar do meu jeito, eu vou estar lá com você, porque eu tenho certeza que você vai ser aprovado. E quem for fazer trabalho, venha com a gente no Portal F3, comigo, com a professora Juliana. Ju estava aqui o tempo todo, Ju super parceira, minha companheira. A vida tem umas coisas super engraçadas, né? Eu fiz residência jurídica na UERJ e eu fui amiga da Ju lá da residência, eu fui caloura da Ju. Eu entrei depois da Ju, na minha época, quando eu entrei, eu fiz concurso, nós fizemos prova para lá, eu passei em primeiro lugar nessa prova, foi muito bom, a residência é uma pós-graduação no escritório modelo, e estamos aqui unidas pelo Portal F3, trabalhando super juntas, isso é muito legal, agradeço toda essa parceria, 1 milhão, Alex, beijos para minha Claudinha, minha irmã, Cláudia Molinaro, Alex, marido da Claudinha, ele é nosso parceirão, ele ajuda a gente em tudo, né, Alex? Muitos beijos, beijo para todos vocês, gente, de coração, e fiquem ligados porque vem a Bia aí. Uma boa noite, fiquem com Deus e uma boa prova. Tô com vocês. Obrigada, pessoal. Beijo!